Governantes dos 5 países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tiveram uma reunião virtual hoje. E uma das atrações desse evento foi a promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro de divulgar uma lista com os países que teriam comprado madeira extraída ilegalmente do Brasil. Isso numa reação às críticas que o governo brasileiro recebe pelo desmatamento na Amazônia. Quem acompanhou esse assunto para nós foi a Giovana Teles, que está ao vivo em Brasília. Boa noite, Giovana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bolsonaro chamou de ataques injustificáveis as críticas que alguns países, principalmente europeus, têm feito à política ambiental brasileira, com críticas mais fortes à política de preservação da Amazônia. O presidente disse que países que criticam o desmatamento nas florestas brasileiras compram madeira ilegal e afirmou que vai divulgar essa lista. Disse que o trabalho de identificação da madeira e para onde ela foi é da Polícia Federal. Vamos ver. A nossa Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Então, revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, têm responsabilidade nessa questão. Giovana, sem entrar na discussão da responsabilidade, a gente precisa lembrar que se madeira é exportada ilegalmente, antes ela faz um percurso grande aqui no Brasil e documentos mostram que uma decisão tomada pelo governo acabou por facilitar esse trânsito, essa venda ilegal. Renata, em junho, o Greenpeace, o Instituto Socioambiental e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente recorreram à Justiça pedindo a suspensão de uma decisão do presidente do IBAMA, que flexibilizou normas para a exportação de madeiras no Brasil. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, atendeu a um pedido das madeireiras, que disseram estar perdendo vendas por causa da exigência de uma autorização de exportação que é emitida pelo IBAMA. Alegaram que apenas um documento que as próprias madeireiras fazem serviria para a fiscalização do IBAMA depois. Esse documento das madeireiras foi criado para autorizar somente o transporte da madeira até o porto. Técnicos do IBAMA fizeram uma nota técnica mostrando que havia a possibilidade de erro ou má-fé por parte de quem preenche o documento e concluíram então que não caberia deixar de exigir também o laudo emitido pelo IBAMA, que é esse laudo que indica se a carga cumpriu tudo o que está previsto na lei. Mas o presidente do IBAMA não viu problema em extinguir a norma anterior e deixou como documento válido o documento de origem florestal, como solicitado pelas madeireiras. O presidente do IBAMA defendeu e manteve a decisão dele, mas as ONGs afirmam que isso enfraquece ainda mais a fiscalização. Vamos ouvir então os dois lados. A fiscalização amostral era a regra anterior e continua sendo regra agora. Nada mudou em relação a isso. Não existe uma diminuição do esforço de fiscalização. Ao contrário, como eu digo, hoje, uma ou duas vezes por semana, a diretora de biodiversidade do IBAMA aqui na sede manda os relatórios para as pontas para possibilitar uma fiscalização com inteligência. Se nós fizéssemos o nosso dever de casa, proibindo a extração ilegal de madeira, tivéssemos um sistema de licenciamento e controle do setor florestal que fosse unificado, transparente e efetivo, nós não teríamos nem exportação de madeira ilegal, não teríamos nem como exportar a madeira ilegal. E a situação dessa ação, Renata, a liminar foi negada pela primeira instância da Justiça Federal. As ONGs recorreram e esperam pelo julgamento do colegiado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Renata. Giovana, de volta à reunião dos governantes dos BRICS, houve um momento claro de falar da pandemia e, nessa hora, o alvo de Jair Bolsonaro foi a OMS. Pois é, Renata, o presidente disse que o Brasil está comprometido em encontrar uma vacina segura contra a Covid, mas daí afirmou que a OMS politizou a pandemia, que tentou mostrar um pretenso monopólio de conhecimento sobre a crise sanitária provocada pela Covid. E afirmou que os desafios da pandemia
foram superados pela coordenação entre os países e não pelos organismos internacionais. Os chefes de Estado dos outros países defenderam também mudanças no Conselho de Segurança da ONU, na Organização Mundial do Comércio, tanto que colocaram essa questão no documento assinado ao fim do encontro, mas ressaltaram a importância desses órgãos internacionais na resposta aos problemas gerados pela pandemia, principalmente a OMS. Renata. Muito obrigada, Giovana.